Bem-vindos ao nosso podcast Pia com Elas. Meu nome é Stephanie Lima, sou médica psiquiatra. Hoje estarei aqui com duas convidadas mega especiais, elas que foram um presente que eu recebi quando cheguei aqui em Vila Velha. São profissionais super capacitadas e a gente vai falar de um tema que é dúvida dos pais, de professores, acho que é uma dúvida geral. TDAH e aprendizagem. O que eu preciso saber para poder ajudar o meu filho? Então, esse é o tema de hoje. Confira e fica com a gente que o assunto vai ser babado e vai ter muita coisa aí para vocês. Então, como eu disse, hoje vamos conversar com Patrícia e com Roxy, elas que são da Amplo, que fazem um trabalho muito legal, tanto na psicologia quanto na pedagogia, atuam com pais, com escola. Eu vou pedir elas para poder se apresentarem, para a gente poder conhecer um pouquinho delas, para a gente poder começar aí a discussar um pouquinho sobre esse tema. Olá, e aí, meninas? Tudo bem? Então, eu me chamo Roxiane Pereira, as pessoas me conhecem mais como Roxy, meu apelido carinhoso. Eu sou pedagoga de formação, com especialização em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Eu sou Patrícia Feltz Magalhães, mas sou conhecida como Pati. E assim, eu fiz pedagogia, depois fiz psicologia e fiz pós em neuropsicologia também. Então eu atendo tanto a parte psicológica quanto a parte neuropsicológica aqui da Amplo. E nós somos amigas, a gente trabalhava junto desde 2015. E nisso a gente montou a Amplo em 2020. 19 para 2020, né? Saiu do papel em 2020, mas 2019 foi quando a gente começou a pensar sobre. Porque nossa experiência, nós viemos da escola mesmo, né? Atuamos como professoras de educação infantil, ensino fundamental, depois na coordenação de escola, era uma escola bilíngue. Aí depois nós saímos e estamos agora na Amplo. Isso. E é como eu falei para vocês, assim, eu acho que essa questão de vocês terem estado assim dentro das escolas, né, é de uma riqueza assim muito grande, porque vocês conseguem juntar a parte clínica do saber, da ciência, junto com a experiência prática do que vocês tiveram. E aí, assim, as meninas fazem um trabalho maravilhoso e não poderia deixar de chamar elas para poder conversar sobre esse tema que gera muita dúvida, às vezes as pessoas não entendem, às vezes chega para mim, eu não sei se chega para vocês assim, mas esse menino, ele é muito preguiçoso, mas esse menino só sabe bagunçar a sala, e muitas vezes as pessoas não entendem, assim, e às vezes não entendem também que o TDAH, principalmente aquela criança que ela vai ter um componente mais desatento, que tem uma dificuldade maior em concentração, ela pode ter um baixo desempenho de aprendizado, não por conta de recurso cognitivo, mas porque tudo acaba dispersando ela, e aí ela acaba tendo um prejuízo escolar, né? E eu acho que é um pouco do que a gente queria falar hoje, né? Como reconhecer. Vou começar com o TDAH primeiro, e acho que depois a gente discursa para a questão de aprendizagem, que são questões diferentes, mas que às vezes elas podem se unir e inclusive vir juntas, né? Mas como que a gente, enquanto profissional ou enquanto pessoa, assim, meninas, como é que a gente consegue reconhecer esse TDAH aí nas escolas, em casa? Bom, o que a gente recebe muito de principal, eu acho, para começar, é quando desperta, acho que aquela luzinha no pai ou nos professores, de ver a criança muito inquieta, realmente não conseguindo se concentrar. O que a gente recebe aqui são as crianças com os deveres muito incompletos, né? Que o professor passa alguma coisa para copiar, páginas de livro, e a criança não conclui. Sempre fica aquele monte de dever para terminar depois, ou até mesmo, também tem alguns casos de quando vai fazer prova, demora muito além, perde o recreio, perde muito tempo para fazer prova. Tem escola que chega a mandar a prova para fazer em casa. Então são coisas que acho que já acende uma luzinha, né? Igual em casa também. A gente recebe casos de crianças que não conseguem ver filmes, tem que ir adiantando muito as coisas. Então, são nas pequenas coisas, mas é tudo aquilo que a gente vê que o pai observa, ou os professores, e que fica naquela dúvida do que está acontecendo ali, do que pode ser,
que a gente fala que vale a pena investigar, vale a pena dar uma olhada, né? Por que assim, é tão importante a gente realmente estar nessa, já virou uma missão, né? De falar mesmo os sintomas do TDAH, do que é o TDAH, porque está sendo muito assim, um senso comum dizendo, todo mundo tem. Eu tenho um pouquinho de TDAH, né? Isso está acontecendo muito. Então, o que acontece é o seguinte, o que a gente precisa entender que o TDAH, o ideal é que seja diagnosticado com menos de 12 anos, né? Ele já aparece ali, a criança bem menorzinha. Só que, por exemplo, uma criança que era muito pequenininha, 5 anos, 4 anos, existe uma, como é que eu posso dizer? Uma tolerância com uma criança que ela é agitada, que ela não senta, porque é pequenininho. É porque, nossa, não fica quieto, não consegue sentar porque é pequenininho. Aí nisso, porque geralmente os primeiros sinais é realmente de essa hiperatividade, né? Mas aí depois, chega na alfabetização, que ela deve ficar sentada ali, não ficou? Então a criança já está um pouco mais velha. E não consegue ficar, pode ter alguma coisa aí, hein? E a desatenção vem mais de eu conseguir observar quando a criança começa a ter mais volume de conteúdo. Que é o quê? Que ela precisa sentar para estudar, mas ela começa a ficar desatenta. Então tem vindo bastante adolescentes, né, muito mais velhos, que para a gente retomar... E às vezes faz o diagnóstico tardio, né? Então, um tratamento para poder retomar muitas coisas, assim, é mais, né? E a gente vê que nos casos que a hiperatividade aparece em volume mais alto, às vezes os pais procuram essa ajuda até antes, mas a gente tem vários casos aqui que é só desatenção, e a criança já está muito velha, por exemplo, lá no 9º ano, e não sabe como. E por ser quietinha, às vezes, em sala de aula, não ter esse comportamento que vai perturbar muito, que vai fazer bagunça, os professores vão, né? A nota, às vezes, fica aquela nota mediana, às vezes uma prova de recuperação ou outra, só que, na verdade, quando a gente vai investigar, o prejuízo tá gigante, né? Muitos conteúdos que ficaram para trás, muita coisa se passou ali, né? Principalmente meninas. Meninas predomina desatenção e meninas a hiperatividade. Então, as meninas são mais tímidas, né? E os meninos, eles tendem a ter o que a gente chama de comportamento externalizante, né? Que são esses comportamentos que chamam a atenção. Então, o comportamento externalizante que eu falo é essa coisa de ser mais agitado, de às vezes até ser mais heteroagressivo, né? De ter muito conflito, muita briga, porque a criança que ela tem uma hiperatividade, um nível de impulsividade, que é aquela dificuldade de controle de impulso muito grande, ela vai tender a ser mais reativa, mais impulsiva, então briga mais, não aceita perder, a brincadeira tem que ser do jeito dele. Às vezes, né, essa questão motora é uma coisa que eu observo muito e eu acho que é importante a gente trazer, porque é difícil, de fato, lá por volta dos 4, 5 anos, você conseguir identificar se aquilo ali é da criança, porque criança é movimento, não adianta a gente querer, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, assim, não adianta você querer que um menino de 5 anos, ele fique ali mais do que 10, 15 minutos em uma determinada tarefa que não é do interesse dele, porque ele não vai ficar, isso é normal. A gente, enquanto profissional, e aí eu falo muito para os educadores, precisam de ter recursos para poder engajar aquela criança naquela atividade, porque senão ela não vai ficar. Mas, ao mesmo tempo, a APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, ela até soltou um documento agora que existem alguns casos, e aí a gente precisaria de outros elementos para a gente poder fazer esse diagnóstico de TDAH, que por volta dos 4 anos, a depender desse nível de gravidade, a gente até consegue fazer um diagnóstico. Agora, antes disso, é muito difícil. E às vezes chega para mim, criança com 2, 3 anos, esse menino tem TDAH. Eu, gente, de onde que esse povo tirou isso? Ele é uma criança, a gente precisa de acompanhar. Pode ser que nesse acompanhamento a gente descubra que tem alguma coisa? Pode ser, mas é muito precoce a gente ainda taxar ali e definir. Mas, ao mesmo tempo, isso é diferente da gente iniciar a intervenção. Se a gente está percebendo que tem uma coisa demais, a gente pode até iniciar uma intervenção, mas esperar o desenrolar disso daí para poder a gente definir alguma coisa, né? Mas entender essa criança do movimento e até quando, que eu acho que é o mais difícil, assim, esse limite, né? E aí, talvez isso que vocês trouxeram, né? A reclamação da escola, a questão de casa mesmo, porque aí vai para outras questões. Se é aquela criança que não consegue ficar no cinema, se liga a televisão, mas assiste de cabeça para baixo, ou liga a televisão, começa a assistir o filme e já tá fazendo outra coisa. Então, eu tenho relatos de criança que às vezes senta para comer e não consegue comer. Ela precisa estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo para poder comer. E aí os pais estressam, porque essa criança ela é demandada o tempo todo, ela chama muita atenção e às vezes repercute na questão emocional. Então, é uma coisa que não está nos critérios diagnósticos de TDAH e que a gente vê muito. Então, é uma instabilidade emocional muito grande, porque eles são muito impulsivos, eles não conseguem se autorregular.
a depender da idade, eles não vão conseguir lidar com aquele tanto de emoção que chega e aí eles explodem, né? Ou quando chega mais velho, vai chegar com essa sensação de baixa autoestima, de insuficiência, de não ser capaz, né? Eu acho que é esse o cuidado que a gente precisa de ter, né? Sim. E assim, o que confunde muitos pais, Stephanie, é a questão de que às vezes o TDAH ele é tido como preguiça, porque os pais falam, não estuda, mas ele fica horas no celular, ele fica horas naquele jogo, ele se concentra sim, ele consegue sim, mas o TDAH, ele é chamado muito para para aquela atividade de alto interesse que ele tem e que gera uma dopamina ali, entendeu? Que tem aquele prazer ali. Então, é movido pela motivação, eu falo, né? Então, na verdade, ali ele vai conseguir se concentrar por causa dessa motivação. Mas aí, quando ele vai para o estudo, ele também cansa mais rápido, porque ele tem que fazer um esforço muito grande para se concentrar, então ele também não consegue, quando estuda, ficar muito tempo. Então, os pais começam também a confundir com preguiça. Consegue sim, é porque ele não quer, e não é exatamente isso. E às vezes eles ficam nessa questão por um tempo tão grande que vai criando memórias afetivas negativas, então eles já associam a escola a algo ruim. Então eu peguei um caso essa semana que o pai falou assim, nossa, a gente já tentou mudar de turno, mudar de turma e nada melhora, mas assim, não vai melhorar, porque a questão não é o turno, não é a turma, não é a professora, né? A questão é a dificuldade dele. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem compreender essas questões e a criança, ela já vai para a escola com aquela ideia de que, tipo, o professor já vai chamar a atenção dela, ela já não está conseguindo. Então, a criança, ela se manifesta as emoções dela muito com comportamento, principalmente nessa idade aí, dos 6 aos 10 anos. A gente vai perceber muito isso. Às vezes, eles não vão conseguir verbalizar da forma como a gente consegue. Então, a gente precisa ficar, né, com o olhar nessas nuances, nas entrelinhas, porque isso diz muita coisa sobre eles, né? Verdade. Então, assim, além da atividade mesmo que a gente às vezes se confunde com ser criança, é muito importante ver alguns outros sinais. Por exemplo, uma criança que interrompe muito a fala do outro, não espera a hora de falar, ou mesmo não consegue seguir comandos. Você vai falar, pega sua blusa rosa no varal e dobra e guarda na terceira gaveta do guarda-roupa. E se perdeu, era a blusa ou calça que eu tinha que pegar. Então, coisas assim que acontecem. Ou às vezes começa, aí acha outra coisa no meio do caminho, aí se perde, e quando o pai vai ver, menino, você não fez isso não, e aí vira aquele auê, né? Exatamente. A gente vê muito essa coisa de perder material escolar, não saber o que aconteceu com lápis, borracha, não lembra o que foi. Essa questão, às vezes, de dever de casa, por exemplo, se não tem uma agenda ali, uma coisa registrada, só de olhar o que você falou, não lembra do que fazer, esquece prazo de trabalho, tudo. E a gente fala muito, assim, dessa explosão que eles têm em casa, né? Que às vezes é difícil para o pai entender que é um pouco do TDAH e por ter essa possibilidade de falar o que vem à mente, não conseguir filtrar e sair tudo ali. A gente vê que é uma das grandes dificuldades, né? E é uma questão que às vezes também demora um pouco mais para a criança ou adolescente conseguir se regular, conseguir pensar um pouco antes, né? E a gente sente isso também como um grande problema, né, Rox? Assim, quando os pais, eu não sei, eu aguento mais, tudo ele briga, bate porta, fala que me odeia e tudo, né? Só que é uma questão ali também de regulação, de não pensar mesmo sobre, não refletir muito, né? Aconteceu, ele já vai responder sem pensar. E só vai pensar mesmo depois, né? Quando a gente conversar de novo. E aí, quando os pais não entendem muito esse processo, às vezes chega, o menino ficou o dia inteiro na escola estudando, recebendo reclamação, ou porque ele não está conseguindo, porque ele tem a dificuldade dele, e ainda para poder fazer dever de casa. Às vezes tem muito isso, né? E aí a criança, ela não vai render, porque ela já tá, ela tem a dificuldade, né, basal do neurodesenvolvimento dela, ela já tá ali com todas as vivências negativas do processo, ainda chega em casa, o pai ou a mãe acabam trazendo mais essa demanda. Então, teve até um caso, acho que foi semana passada, que a mãe trouxe essa demanda, assim, e você via que ela não estava fazendo por maldade, assim, era por uma dificuldade de entendimento mesmo, assim. E eu falei, mãe, pensa, você passa o dia todo fora de casa, trabalhando, essa criança, ela tá ali se dividindo entre atividades com outros cuidadores,
e atividades da escola, ela já tem a dificuldade que eu expliquei para ela todo o processo, e aí chega em casa, às vezes ela quer nem que seja 5, 10 minutinhos de um momento com vocês, assim, de um momento de lazer, um momento que traga prazer, até para que essa questão da motivação ela comece a fazer sentido. Então, depois que tiver isso daí, talvez valha a pena você trazer para ela, olha, fulaninha, agora que a gente terminou, vamos ali, pelo menos ver o que tem de atividade, o que tem que ser feito. E aí é onde eu falo que a rotina, ela diz muito e ajuda muito nesses cuidados. E aí, rotina, às vezes as pessoas confundem com cronograma. Então, não é você fazer a mesma coisa todos os dias, mas é você trazer previsibilidade para aquela criança e até para os pais mesmo, do entendimento de como vai ser aquela semana, quais as principais tarefas que eles entenderam que é importante ali de colocar naquela semana e tentar fazer com que aquilo ali aconteça. E vai acontecer de um dia ou outro, sei lá, você planejou que esse estudo vai ficar para o final do dia e às vezes não vai dar e você pode reorganizar ele para um outro momento do dia, ou se você perceber que aquilo ali não está funcionando naquele horário, tentar modificar, mas ao mesmo tempo é entender que, olha, vai ter horário da gente poder fazer tal tarefa, agora é hora de fazer tal coisa, porque isso ajuda muito eles a funcionarem, porque eles têm essa dificuldade de planejamento e organização, tomada de decisão, iniciativa, né, que vocês estão falando. Vocês conseguem perceber isso também, assim, da rotina? Não, eu aqui na terapia é uma das primeiras coisas que eu monto quando a gente começa Eu também. a atender. Às vezes eu faço com eles, assim, né? Porque assim, a gente vai colocando ali, só que é aquela coisa, a gente vai fazendo aqui e a família em casa, a importância deles continuarem fazendo. Porque é o que eu falo, o tempo aqui comigo é um recorte, uma horinha, muito pouco, comparado a toda uma vida em casa, né? Com todas as coisas para fazer. Então, assim, eu acho que é quase uma das primeiras coisas que eu faço é tentar arrumar tudo, né, ali com a criança, pegar com os pais o que a criança precisa fazer, de obrigação em casa também, né, porque a gente vê, assim, de modo geral, uma desorganização até em coisas básicas, ir no banheiro, lembrar de dar descarga, lembrar de arrumar as coisas do quarto, então a gente vai pensando em tudo, dentro dos horários ali e colocando. Mas, assim, o que a gente vê é muito essa importância da gente andar junto, né, a gente fazendo aqui, você fazendo aí e eles fazendo em casa também, que é onde a vida da criança vai acontecer, onde tudo ali vai acontecer no dia a dia, né? Dessa importância, porque a gente ainda sente ao mesmo tempo também um pouco de dificuldade dessa parte, que a gente sabe, é o que a gente fala para os pais, não vai ser rápido, não vai ser amanhã, não vai sair daqui hoje com a rotina impressa e vai... Quem dera se fosse, né? E vai seguir tudo, né? Com o tempo, igual você falou, e também não precisa ser uma coisa maçante, igual eu falo. Se tem alguma coisa que eu coloquei ali que a gente pensou e não ficou legal, vamos fazer de novo, reformular, pensar, né? Que a rotina é uma coisa viva também, né? Não precisa ser chato. Vejo muito que quando eu consigo explicar para os pais assim o funcionamento de uma criança, né, com TDAH, fica um pouco mais claro para eles de que talvez os determinados comportamentos não têm esse cunho pejorativo que às vezes a gente escuta e ainda vive muito na prática. E aí eles começam a entender melhor. E uma outra coisa que eu trago muito para eles, assim, e a gente chega até a fazer essa organização às vezes junto, assim, consulta quando eu vejo que tá. Enfim, não vai adiantar a gente iniciar uma medicação se as outras questões ali, as demandas comportamentais e a organização dessa casa ou o entendimento desses pais não fazem sentido, né? E aí a gente precisa de fazer e é uma coisa que funciona muito. E aí, às vezes, eu até trago para os pais também que a organização deles também é fundamental para que as crianças elas se organizem de forma legal, assim, porque às vezes eles reclamam, mas meu filho tem uma dificuldade para dormir. A gente sabe que criança que tem TDAH, que é do movimento, eles vão ter ali, às vezes, uma dificuldade ou para iniciar um sono ou um sono muito agitado. E aí, quando eu vou perguntar, mas como é que é a rotina da casa? A casa dorme cedo? E aí, não, às vezes chega do trabalho, às vezes é o tempo que tem para poder mexer no celular, para poder terminar ainda alguma atividade do trabalho. E aí, às vezes, a gente cobra alguma coisa dos nossos filhos e das crianças, mas ao mesmo tempo, como é que está sendo feito isso em casa? A gente é muito exemplo, né? E aí eu trago isso nem na questão de cobrar, porque eu acho que a gente, enquanto pais, assim, a gente já fica sendo cobrado o tempo todo, mas ao mesmo tempo é entender o que funciona para a nossa rotina ali e o que está interferindo negativamente na rotina dos nossos filhos que a gente pode ali organizar, porque vai fazer muita diferença, né, nesse cuidado.
Verdade. Sim, é o que a gente fala também de estabelecer essas regras, né, e combinados, e de seguir firme nos combinados, né, que a gente sabe que às vezes eles vão. O combinado não sai caro. E a gente sabe que às vezes eles vão insistir, vão tentar, né, mas é seguir firme ali, porque é o que a gente fala, vai ser no começo só, né, que às vezes vai ser um pouco mais difícil, vai ter um certo trabalho, mas depois vai virar um processo mais automático. A gente vai trabalhando. Um hábito, né? Já faz parte da rotina. Até eles mesmos já sabem. E sabe uma coisa que funcionou muito, até com uma paciente nossa em comum? Foi o uso da Alexa. Vocês já tiveram experiência? Sim, para alguns que gostam, eles gostam, né, dela ir lembrando os que gostam. E assim, não é o pai e a mãe que tá falando, né? Não é um terceiro ali que tá falando, é a Alexa. E eles ajudam a programar juntos. Então eu falo muito dessa construção juntos, assim, desse momento de qualidade. Mesmo não sendo a Alexa, mas às vezes sendo essa organização em forma de papel, assim, de uma coisa mais visual, porque é algo que eles vão conseguir sedimentar mais esse aprendizado, mas eles participando ativamente do processo e tendo um terceiro ali dizendo, fez muito sentido. E tem feito sentido para alguns pacientes, e eles ficam assim já empolgados, assim, olha, já está na hora da Alexa falar o que eu preciso de fazer. E aí isso gera motivação, isso gera engajamento, e aí eles conseguem seguir, né, o que foi planejado. Essa organização toda também é muito importante na hora dos estudos, né, Stephanie? Que os pais também preocupam muito a gente em relação a isso. Já é difícil hoje que a gente coloque as crianças, nossos filhos, para estudarem sem ter um diagnóstico desse. Imagina com TDAH. Então, a gente orienta muito os pais em questão mesmo de uma adaptação, se possível, desse ambiente de estudo. Que seja o mais organizado possível, que a criança, o adolescente, só tenha ali o que vai realmente utilizar. Aqueles que precisam se movimentar mais, que se pudesse ser uma cadeira de rodinha, que fique, né, tem esse movimento, isso vai ajudar também, porque também é de cada um. Nós temos crianças aqui na Amplo que falam, não, tia, não quero de rodinha tira minha atenção, eu quero a cadeira sem a rodinha. Então, isso também pode ajudar. Ter alguns materiais na mesa que ajude, como, por exemplo, aqui, ó, tipo um cubinho mágico, sem querer, cubo mágico. Criança que gosta de ficar mexendo em algo para poder prestar atenção. Os pais, a gente tem visto que eles estão mais assim, aceitando, que nem a gente já tem relato de mãe que fala, eu estou estudando, estou lendo ali o livro de geografia, tá olhando para o nada. Aí eu vou fazer um teste. Então, faço 3 perguntas, não é que ele estava me ouvindo mesmo? Porque os pais também têm uma expectativa da criança prestar atenção como eles prestam. Achar que tem que olhar no olho, ficar daquele jeito que eles querem. Quando tem uns que ficam assim, olhando para o nada, mas estão ouvindo. Então, é uma questão, cada um é de um jeitinho. Então, dar essa adaptada também no ambiente de estudo em casa é muito importante. Essa organização vai ajudar a trazer uma tranquilidade também na hora de estudar. Eu estava até lendo um pouco sobre isso, assim, do modelo de ensino tradicional hoje que a gente tem, e o mundo tecnológico que principalmente os adolescentes estão vivendo. Então, imagina como é para eles, assim, e diversas vezes quando eles me trazem alguma demanda, eu falo, nossa, eu super concordo com você, sabe? Mas a gente precisa de, enfim, se adaptar ao que a gente tem de realidade, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer ou gostaria. Mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, o que o professor, às vezes, ali está trazendo, eles já viram em um vídeo. Então, muitas vezes, trazer de forma mais didática, de forma mais prática, com laboratórios, né? Para que eles consigam colocar em prática o aprendizado que eles estão ali sendo sedimentados, porque é igual eu estava trazendo foi até um artigo que eu estava lendo, assim, parar para poder ler um assunto que é do interesse deles, e se eles podem fazer hoje, não precisa de estar numa sala de aula, num ambiente fechado, regulado, com o professor ali falando, e eles tendo que estar prestando atenção por mais de 40 minutos, enfim, eles conseguem ter o acesso aí em diversos lugares, por diversas formas, vídeos, didático, né? Então, colocar eles nesse ambiente hoje em dia é algo muito desafiador. E as escolas, elas precisam de entender que é isso, assim, às vezes as crianças, ou os adolescentes, eles vão precisar de ter esses momentos, eles não vão, às vezes, ficar daquele mesmo jeitinho padrão que está sendo habituado. E, às vezes, eu vejo dificuldade das escolas de flexibilizar, às vezes, da criança colocar um fone, de, às vezes, usar esse cubo, de usar algum instrumento para poder estar ali prestando atenção, porque ela precisa de estar naquele modelo engessado, né? É uma luta meio nossa, assim, quando a gente faz reuniões, de que, às vezes, precisa ter alguma coisa, a escola fala, mas todo mundo vai achar que é um brinquedo, vai querer também. Só que a gente aqui vai atendendo e vai ensinando isso também, né? Que não é um brinquedo. E eles vão vendo isso também, igual que a gente usa slime, aquela areia mágica. Às vezes eles estão aqui. Até às
vezes na hora do teste mesmo, neuropsicológico, eles estão ali, naquela parte de pergunta, eles estão ali mexendo em alguma coisa e respondendo, sabe? Porque tudo isso, Sim. a gente vai avaliando, isso tudo vai entrar como, poxa, para ele responder uma pergunta e se concentrar, ele precisou ter uma coisinha ali na mão, né? Então a gente fica nessa luta. E a gente fala até dessa questão de adaptação, que hoje a gente vê assim, fazem, mas ainda assim, não é o que era o ideal. É difícil, né? É difícil. Ainda a gente sabe que ainda assim são coisas recentes, né? Acaba que o nosso sistema de ensino não acompanha a tecnologia, mas assim, a gente vê que ainda falta e é muito necessário, assim, a gente sente que ainda são poucas escolas que têm esse diálogo, essa abertura. Porque às vezes é igual a gente fala, são pequenas coisas. Não é mudar conteúdo, não é mudar nada disso. Mas são coisinhas que às vezes são necessárias para a criança se concentrar mais, ficar mais ali, mais atenta, prestar atenção. E isso a gente vê, assim, até na adaptação de prova, por exemplo, que às vezes o pai fala, não quero, porque a vida não é adaptada, não precisa de adaptação de prova. Só que é o que a gente fala, no momento é necessário, até para dar uma autoestima ali, né, naquele indivíduo dele pensar, poxa, consegui fazer a prova, né, fiz, tirei uma nota boa, porque o que a gente vê também é quanto maior, eles, né, maior é a turma, maior é a prova. Então, assim, mais texto, o enunciado é enorme. Então, assim, a gente também tem um pouco dessa luta dos pais aceitarem, às vezes, essa questão da adaptação de prova, que é necessário, é importante. E trazer para eles que nem sempre as nossas vivências, né, elas precisam ser reproduzidas para os nossos filhos. A gente está vivendo aí outras demandas, outros tempos, né? E não necessariamente o que funcionou para mim vai funcionar para eles. Mas a gente né? mostra muito. Às vezes sim. Mas às vezes. Não, a gente mostra muito para eles também que se eles se observarem, eles também têm forma de se autorregular. Seja assistindo alguma palestra, eles estão mexendo em alguma coisa, balançando o pé. A Paty mesmo fala, ó, você tá mexendo aqui no slime, né? Todo mundo precisa. E aí quando a gente com o outro, a gente não quer, tem que ser padrão, tem que ser perfeito ali, né? Então, assim, até mesmo que tem escolas que, assim, está se abrindo mais para aceitar que a criança fique com uma coisa na mão ali, porque, assim, até mesmo a gente, em sala de aula, Stephanie, a gente já aplicava isso. Então, tem muitos professores que, quando a gente vai até a escola orientar que faça isso, fala, mas o outro aluno vai querer também, vai achar que eu estou dando brinquedo para o outro e para ele não. Só que as crianças entendem, porque uma criança que não precisa disso aqui na mão, ela vai falar, tia, me atrapalha, não quero. Pode ser que eles tenham uma curiosidade para ter também e pegar, mas depois eles começam a ver que eles não precisam. Você entende? Isso é muito natural. A gente vê em crianças de 5 aninhos, turminha pequena, que eles respeitavam quem precisava e quem não precisava não pegava. Isso aqui mesmo é uma dica boa, ó, tá vendo aqueles elásticozinhos de academia? Você colocar no pé da cadeira para a criança ficar colocando o pé, ficar mexendo. Massa, boa! Outra coisa que a gente usava também, velcro, embaixo da mesa, do tampo da mesa, porque é capaz de na mão para pegar. Também. Aquela criança que não então eles ficam tendo a experiência sensorial, né? Porque às vezes a criança não quer ser vista com alguma coisa na mão também. Então a gente consegue fazer de uma forma que ela fica ali mais discreta, se autorregulando e conseguindo ação. Eu acho que isso que você falou é muito rico, sabe, Rox? A gente às vezes subestima a capacidade das crianças, assim, e elas entendem. Elas vão, às vezes, ver o que o coleguinha tá fazendo e saber o que ela precisa e o que ela não precisa, né? E às vezes a gente subestima, a gente acha que a criança não tá entendendo nada, mas eles são muito inteligentes, eles pegam tudo. Às vezes eles não vão conseguir trazer com as palavras que a gente traz, né? Com o repertório que a gente tem, mas eles sinalizam. Né? É verdade. E aí você falou... E isso tudo que... Você até falou de um caso mesmo, né? De contar assim, porque a gente trabalha muito aqui com esse ensino, esse atendimento personalizado. Às vezes a gente perde no nome, Stephanie, mas a gente prefere estar de 1 a 1 para poder entender aquela criança, para que ela se entenda e consiga prosseguir. Seja no atendimento psicopedagógico, no reforço, com a Patrícia, mais a parte emocional, né? Então, os pais têm buscado muito isso. Não consigo entender meu filho, não sei como ajudar, a criança também não se entende. Então, por exemplo, a gente teve uma aluna de 8º ano que tinha muita dificuldade em matemática. E aí, o que acontecia? A gente indo até o quadro, fazendo as contas com ela ia narrando as contas, ela conseguia acertar tudo. E no final a gente falava, ok, faz aí, continua. Ela errava tudo no papel. Tá, mas aí, vamos de novo aqui. Você não estava acertando, fala pra mim como é que eu resolvo. E acertava. Aí, faz agora no papel, errava. O que a gente percebeu? Quando ela verbalizava,
ela conseguia se organizar melhor verbalizando, porque ela no pensamento com ela mesma era tudo confuso. Então ali pareceu que na hora abriu uma cortina assim que iluminou o olhar do tipo, porque eles têm uma autoestima muito baixa. Então ela falava, não, matemática, eu sou ruim, e na verdade era uma forma de estudar. A gente até chegou a falar, na hora da prova, tenta falar baixinho, assim, só meio que fazendo para conseguir se organizar, né? E aí ela foi liberada. Então é o quê? A gente personalizou. Ai, que massa. Ela estudava e ela, ok, matemática. Eu falo muito isso com os pais, assim, que o psicopedagogo ele é fundamental quando a gente tem essa demanda de aprendizagem no sentido disso, assim, eu falo, olha, nem toda criança vai aprender do jeito que a gente aprendeu ou do jeito que o padrão ele é trazido. Então, o psicopedagogo ele vai ter esse olhar para entender como essa criança funciona e a partir daí ele conseguir traçar as estratégias que para aquela criança vai funcionar. E eu falo muito com os pais isso também, assim, a nossa rotina de vida, ela já é tão assim atribulada, a gente já faz tanta coisa, e às vezes a gente vai querer dar conta de tudo, e eu tô vivendo isso enquanto mãe, recém-mãe, e assim, a conta não fecha. A gente, enquanto mãe profissional, que tem o seu trabalho independente, que tem que dar conta do marido, da casa, das diversas funções, assim, não dá. E aí, às vezes, a gente, dentro das nossas possibilidades, é claro, a gente precisa definir o que é prioridade e aprender a delegar, porque senão não vai. Então é isso, assim, se você está percebendo que você já está ali com o seu filho e a coisa não vai, é só reclamação em cima de reclamação, a gente precisa de buscar ajuda. E buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza, de fragilidade, porque meu filho é pior ou melhor do que ninguém, assim. Eu falo muito que buscar ajuda é proporcionar potencialidades ali para o processo, para que você, quando estiver junto com o seu filho, você já não carregue isso tudo que você já está trazendo de cansaço, fora os BOs que vêm quando essa dinâmica com ele já não tá tão legal, e aí você tende a ser mais explosiva, você tende a ser menos paciente, e a criança, ela sente muito isso, né? Então meio que vira uma bola de neve. Então se a gente não para e pensa assim, nossa, eu acho que agora talvez seja o momento da gente buscar essa ajuda, e buscar ajuda não é terceirizar o cuidado de que toma, Rox, é seu, o filho é seu. Não, a gente precisa de estar junto, mas já é uma demanda que ela tem um peso um pouco menor, porque você sabe para onde você está indo. Mesmo que às vezes no meio do caminho precise de mudar o percurso, porque você vê que aquilo ali não funcionou. Mas você tem alguém ali entendendo, te trazendo possibilidades, te ajudando com estratégias. Nossa, isso muda o cenário todinho, né? Pelo menos é o que eu vejo. Não, a gente também é fundamental o que a gente fala. A gente vai pegar ali o que a criança está precisando e vai tentar ajudar, entender, que ele se entenda. Porque a ideia é isso, é que ele tenha essa autonomia, né? Porque às vezes o pai fala, mas vai ser sempre com essa ajuda? Sempre vai precisar disso? Não, a ideia é que a gente vai trabalhando para que ele vá se conhecendo e tendo essa autonomia. Essa é a ideia do processo, não é? E é o momento, né? Eles estão ali em neurodesenvolvimento e, enfim, sinapses ali sendo formadas o tempo todo, então a gente precisa de trabalhar. Inclusive, tem até estudos que trazem isso, assim, que nem todas as crianças que usam medicação ou que fazem intervenção agora na infância, na vida adulta, elas vão precisar de usar. Algumas sim, mas nem todas. A gente não consegue saber quais, né? Porque vai depender muito do desenvolvimento e do desempenho de cada uma, mas a grande maioria delas, se a gente conseguir consolidar esse aprendizado, dela entender a forma que ela vai funcionar, de aumentar esse repertório dessas habilidades que ela tem uma dificuldade enquanto infância e adolescência, na vida adulta, ele já vai ser um adulto que ele já vai conseguir, muitas vezes, lidar melhor com as suas demandas e não necessariamente precisar de medicação, né? Ou de intervenção mesmo nesse futuro. Sim, assim, até mostrar que a criança tem essa capacidade, que ela vai conseguir sim, mas a gente tem que descobrir de que forma que ela vai conseguir. Como que ela funciona? Porque, assim, Paty e eu, a gente tem lutado muito contra aquela frase, no tempo dela ela consegue. Na hora que a criança tem o seu tempo. A gente tem os marcos de desenvolvimento e aquelas crianças que têm algumas características, alguns lados mais específicos, mas a gente descobrindo como cada uma funciona, elas vão chegar lá, elas podem sim. Então, a gente tem casos aqui de criança de 6º ano que não consegue ler um texto bem, sabe? Não sabe interpretar, porque a mãe ficou ouvindo. A gente ouviu da mãe falando, eu fiquei ouvindo que uma hora ia conseguir. Não, no tempo dela. Já tá no ensino médio. Não... Isso já caiu por terra, né? Por favor.
né? Não tem porquê, assim, hoje a gente tem profissionais tão capacitados, assim, que é o que eu falei, o fato de você buscar ajuda não é você ir lá buscar um diagnóstico, taxar um diagnóstico e sentar em cima daquele diagnóstico e falar, ah, mas meu filho é assim porque ele tem tal coisa, não. É você, às vezes, em diversos casos, a gente partilha e fala, olha, eu acho que tem ali, mas eu ainda estou na dúvida, eu preciso de vocês junto comigo, da gente no dia a dia ali, para entender o funcionamento dessa criança. E aí depois, assim, eu sempre falo que o objetivo não é muitas vezes a gente taxar nada, mas entender esse funcionamento, já atuar, ó, tá funcionando. E aí depois a gente vê o que faz sentido, porque eu acho que é importante trazer até para que a pessoa ela entenda como ela funciona, ela vai buscar informações, às vezes eu dou livro, dica de série, enfim, para que ela vá se conhecendo melhor. Mas esse é um objetivo que vai vir ali no decorrer do acompanhamento, assim, ele não vai ser a primeira, a priori. A primeira coisa é ajudar essa criança, essa família que está em sofrimento. E aí depois a gente vai vendo o que vai vir disso tudo, né? A gente, E aí eu acho a gente ah, até orienta, assim, Stephanie, porque tem mães que até observam alguns sinais. E aí, quando vai procurar um especialista, ouve, ah, não, mas uma hora vai conseguir, não tem nada não, fica tranquilo. E o que a gente ai, orienta muito é, mãe, vê uma outra segunda opinião, só para ver, porque a é, luzinha não da tá mãe, batendo, né? quando tem, a mãe não se engana ali. Tem umas que realmente a gente acaba Não. deixando passar pela falta de informação, mas tem outras que conseguem observar algo a mais. E aí fala, eu Uhum. confiei, falou que uma hora minha filha conseguir sozinha e aí o prejuízo de você voltar num aluno de sexto, sétimo ano a quase que alfabetizar, você imagina, dá uma vergonha para ele. Não quer, né? E além disso, eles querem aprender para ontem, só que você tem que sedimentar aprendizado de anos que foram perdidos, assim, entre aspas, né? Que não foram conseguidos ser concluídos, né? E aí essa resposta às vezes vai demorar um pouco, né? É o que a gente tem visto muito, assim, quando se espera muito, vira aquela bola, e até a gente ir se desfazendo, tirando cada nó ali que virou, demora. Porque a criança já não tá mais acostumada também, igual a gente vê caso aqui, que às vezes a criança fica com dor de cabeça, de tanto que usou ali a concentração, o foco durante a aula. Mas é que a gente fala, foram anos, né, que foi passando ali, não foi feito nada, e agora a gente tá correndo atrás disso tudo. Então, demanda um tempo, demanda É. muita coisa. A paciência da criança, a paciência dos pais, de tudo, porque o que a gente fala, às vezes acaba igual, por exemplo, quando a alfabetização não é concluída, não é bem concluída. Chega aqui na frente, às vezes parecendo uma dislexia. Mas a gente tem que ter esse olhar, tomar esse cuidado, que se a gente for falar que tudo também é dislexia, não é. Então a gente investiga isso também com muito cuidado. Porque a gente tem recebido esses casos de alfabetização que não foi concluída, teve a pandemia, enfim, né? Tudo acarretou para que não fosse concluída. E a gente investiga isso com muito cuidado, para também não sair laudando, dando nome às coisas que não são. A gente ir separando ali o que é de cada coisa, né? Então a gente vê, tem. Eu acho que vocês tocaram num ponto aí extremamente importante, porque é isso, nem toda dificuldade de aprendizado vai ser um transtorno de aprendizagem, mas ao mesmo tempo, se tem aí algum atraso ou alguma repercussão nesse aprendizado, a gente precisa de acender uma luzinha e tentar entender o que é, porque pode ser uma dislexia, transtorno específico de aprendizagem, né? A gente também tem a descalculia, que vai ser mais específico para a matemática. A gente tem o próprio TDAH, que pode repercutir no aprendizado. É claro que não é um transtorno de aprendizagem, não é uma característica ali de critério diagnóstico, mas a gente sabe que interfere justamente por esse tanto de coisa que a gente falou, dificuldade de se organizar, atencional, de manter o foco, né? Enfim, isso pode aí repercutir. A gente sabe que alterações de humor, ansiedade, também pode influenciar no nosso desempenho cognitivo, de função executiva, e isso repercute no aprendizado. Então, a gente precisa de entender a história clínica individualizada que vocês falaram, essa palavra para mim ela é primordial, assim, você entender cada história para você entender o que está por trás daquilo ali, porque já chegou para mim, ah, meu filho tem TDAH, dificuldade de aprendizado, mas é uma dificuldade de aprendizado que apareceu só na adolescência, que não tinha nada para a gente poder pensar ali nessa infância e que estava muito associada à ansiedade. Então, era uma criança que, quando chegava para poder fazer a prova, vinha muito sintoma físico, vinha palpitação, medo de não conseguir. Então, a gente precisa diferenciar, né, as questões de aprendizagem dos transtornos específicos de aprendizagem, que é o que vocês falaram,
que a dislexia é um deles, a gente tem a descalculia, que é mais voltada para matemática, mas a gente também precisa de entender que existem outras questões que podem ter impacto no aprendizado. A gente está falando aí do TDAH, então não é um critério diagnóstico específico, mas a gente sabe que repercute nesse desempenho, muito por essas questões que nós já conversamos, dificuldade de planejamento, de se organizar, atenção, concentração, a própria hiperatividade. E também a gente precisa de ficar atento a questões de humor e ansiedade. Então, elas também impactam no nosso cognitivo, na nossa função executiva, e a gente precisa de ter um olhar para isso. Então, já chegou criança com diagnóstico aqui de TDAH, na verdade, adolescente, e quando a gente foi ver, fazendo esse compilado ali do individualizado, que eu acho que é a palavra-chave, é você entender cada historinha clínica, né? E aí, quando a gente vai ver, é uma coisa que não tem nada ali na infância para a gente poder pensar, porque a gente precisa de ter esses critérios na infância. E aí veio, depois de algumas questões, né? Enfim, e muita ansiedade, aí vem muito sintoma físico perto da prova, muita preocupação excessiva, muito medo. E quando a gente vai ver, é a ansiedade que está impactando. E às vezes trata um transtorno de ansiedade e essa pessoa deslancha aí no aprendizado. Então, é uma avaliação ali que a gente precisa de ter muito cuidado, né? De revisar muito bem essa historinha clínica. E aí, outra dica para os pais é realmente dar comandos mais curtos, isso. Então, assim, igual a gente falou da blusa, né? Pega sua blusa no varal, espera pegar a blusa. Agora dobra a blusa. Aí espera dobrar. Agora guarda no guarda-roupa, espera guardar. E aí, entendeu? Por exemplo, vai pedir para comprar algo no mercado. A criança não é obrigada a lembrar de memória aqueles 3 itens. Então, pede para anotar, é um recurso. Tem pessoas que não conseguem fazer supermercado com tudo na cabeça a lista. Então, recurso, o que tem utilizar aquele recurso ali? Então, anota, meu filho, que você precisa comprar no supermercado para a mamãe. E pronto, né? A gente ser mais, como é que eu posso dizer? Flexível. Flexível mesmo. Né? Entendeu? Sabe que coisas que são mais visuais, que estão mais ali para aquele momento, eles conseguem compreender melhor o comando, né? Que é isso que vocês estão falando, além dele ser curto. Então eu sempre falo, coloca post-it pregado, mesmo que vocês façam aquela organização da semana, mas vai ali com post-it, principalmente nos lugares onde eles vão. E lugares de fácil acesso, lembrete no celular, se o recurso for celular, escrever coisas em agenda, tentar organizar ao máximo com coisas que vão funcionar. E possa ser que comece de um jeito, não funcione, a gente precisa recalcular a rota, mas o importante é sempre ter, até a própria questão da Alexa. Por quê? Porque ela vai lembrando coisas que você precisa fazer naquele momento. Então, tudo que é mais visual e com um comando não muito extenso, eles conseguem funcionar melhor, né? Isso. Acho que seria isso. Mas é isso, meninas. Foi ótimo. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre, né? Sempre. Acho que ainda tem muita demanda, assim, igual vocês falaram da própria escola, assim, qual escola os pais escolher, mas ao mesmo tempo eu acho que é sempre ir para essa escola, tentar entender, conhecer a metodologia da escola, como essa escola funciona, se é uma escola aberta, se não é, né? Para além de traçar essas demandas do próprio professor, enfim, acho que tem muita coisa ainda, quem sabe a gente não marca um outro momento para poder conversar, mas assim, queria agradecer de coração, assim, a participação de vocês, vou deixar o contato delas aqui na descrição do vídeo. Então, vocês precisando, super contem com elas, porque elas são maravilhosas e podem ajudar muito a gente em questões que às vezes a gente não vai dar conta, ou até questões que vão ser necessárias mesmo. Mas, assim, em nome meu e de Ludmila, assim, muito obrigada. E é isso, vou deixar aí, na semana que vem já vai estar disponível aí no canal, então vocês sigam, curtem bastante, se tiver perguntas pode deixar que aos pouquinhos a gente vai respondendo. Obrigadão. A gente agradece também o convite. Obrigada, Foi muito bom encontrar você na nossa jornada. A gente em parceria funciona super bem, né? É só confiar. Muito. É muito bom quando os pais voltam dizendo, a gente amou esse Steph, a indicação foi ótima. É bom, né? Então, é muito bom. É ótimo. Mas estamos juntas, tá? Um beijo para vocês. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.